Olá amigos, muito bom dia. Vamos ao nosso radar do mercado no pregão desta quarta-feira, dia 18 de setembro. Começando aqui pelo Ibovespa. O Ibovespa apresenta estabilidade, mercado de maneira geral aguardando aí a decisão do Fed, divulgação logo mais aí às 3 horas da tarde, a partir de 3 horas da tarde. Então, todos aguardando de maneira geral, aguardando aí por uma decisão do Fed, Banco Central Americano. PETR4 no pregão de hoje apresentando aqui 0,54% de queda. Também, se a gente observar, está dentro de uma lateralização, mais para uma indefinição aqui no gráfico semanal, também aqui no gráfico diário, apesar de uma tendência aqui de alta em cima de uma resistência importante. Se olharmos para o gráfico 60 minutos, está travada aqui de forma lateral, difícil operacionalmente neste momento, então teria que aguardar ou um rompimento aqui para baixo, para buscar alguma operação aqui para baixo na ponta vendedora, ou mesmo um rompimento aqui para cima para buscar ponta compradora ali para cima dos 18,74. A Vale 5 no pregão de hoje apresenta alta de 0,45%, mas isso não significa muita coisa em relação ao ativo, porque a gente observa já são vários dias aqui de lado. Então olha para o gráfico de 60 minutos, também observamos aquela região ali travada, que dentro dessa região eu evitaria operações. Buscaria pensar em compra mais para cima dos 33,27 e para venda abaixo dos 32,75, principalmente focando mais em day trade. Olhando agora para a PSSA3, apenas para comentar que nós encerramos a posição nessa ação, uma compra que foi efetuada aqui no pregão do dia, pegando aqui o dado exato, o pregão aqui do dia 13/9, e nessa em R$ 26,95, stop em R$ 26,18, objetivo aqui em R$ 27,73. O ativo não andou, já está indo para o quarto dia de operação. Em média, as operações aí que a gente busca fazer de swing trade tem ali, que é um prazo que a gente chama de curtíssimo prazo, em média 5 dias, então começa a ficar apertado até em termos de prazo. E o principal motivo, além dela não ter andado aí, já está dando um certo tempo da operação, é a questão de começa a ter uma visibilidade menor do que seria o mais provável caminho a partir desse momento em cima do ativo, visto uma indefinição que ela montou logo ao tentar gerar aqui um pivô de alta. Então, juntando esses motivos, decidimos pela saída da posição comprada. SUSB5 até também fizemos isso, devido a essa indefinição também que ela montou, já dando os dias das operações. Ela está até evoluindo no pregão de hoje com alta de 1,71%, mas entra toda aquela questão de você passa a ficar um pouco mais na mão do mercado, fica com menos visibilidade, o ativo pode realmente romper para cima, ou pode também romper para baixo, não seria nenhuma surpresa. Então a partir desse momento é que a gente busca ali tomar uma decisão em relação à manutenção ou saída da posição que a gente tem. Então, olhando a SUSB5, o que ela apresenta agora? Ela apresenta um candle de alta no gráfico 60 minutos, rompendo ali dois topos, em torno de 9,41 e 9,46. E isso favorece o quê? Compra de swing trade não nos atenderia dessa forma. Compra de swing trade não seria o nosso caso, não atenderia os nossos critérios de entrada. Mas ela atenderia que, em termos de operação, olhando aqui um gráfico de 10 minutos, de day trade. Então ela começou bem o pregão, vai dando aqui uma corrigida em um primeiro momento. Então o ideal é que ela fique aqui mais alguns candles de lado, ou com a gente chama de correção no tempo, e depois romper aqui para cima essa máxima, botando o stop abaixo da pequena correção que ela fizer. Aqui, esse aqui é o gráfico de 10 minutos, pode também ser pelo gráfico de 15 minutos. A outra alternativa, usando aí entrada em termos de correção, gráfico de 15 minutos, se ela retornar para a faixa dos 9,46 ou até um pouco 9,41 e gerar aqui uma superação da máxima de um candle aqui nessa região de suporte, seria uma das alternativas de entrada. Vamos olhando aqui outros papéis. Pomo 4 no pregão de hoje vai apresentando também alta de 1,33%. Também deu uma pequena congestionada aqui no G60, deu uma pequena, a gente pode ver até que essa congestão teve um formato ali semelhante a de um triângulo de alta. Aí nessa primeira hora de pregão ela já fez um bom rompimento. Não caberia mais na nossa avaliação entrada de swing trade para posicionar o stop aqui embaixo. Aqui nesse ponto o stop ficaria muito grande. A única alternativa seria vou comprar esse candle aqui de alta no G60.
superação da máxima desse candle. Vou trabalhar com stop um pouco mais curto, aqui abaixo da mínima desse fundo no G60, seria uma das alternativas de tentar pegar mais 1 ou 2 dias aí de operação nesse ativo. Mas enfim, a operação mais apertada, ela vai tentando aqui sair dessa resistência que ela respeitou na semana passada, a resistência aqui do gráfico semanal de 6,85, só que logo a seguir tem outra na casa de 6,95, então é uma região um pouco mais arriscada para se trabalhar na ponta compradora, apesar do destaque de alta do dia, apesar da boa formação que ela fez no gráfico de 60 minutos, podendo ser até alternativa também de day trade. E por último, o CEMIG 4. O CEMIG 4, de maneira geral, o setor elétrico ficou mal no pregão de hoje, está mal no pregão de hoje, se destacando na queda. A CEMIG 4 é um desses destaques, a ação abriu com um gap de baixo para baixo do suporte, de toda essa região de suporte que ela tem. Então é um ponto importante para o ativo. Importante em que sentido? Nesse momento é uma ação que trabalha em tendência de baixo de médio prazo, já vem com várias semanas ali em queda. Então, para ela começar a trazer alguma sinalização de reversão de tendência, seja de médio prazo, seja de curto prazo, esse gap seria uma boa referência. Então, se o ativo volta para cá, volta para cima desse gap aqui, por exemplo, fechando aí um determinado pregão acima de 18,64, começa a trazer um significado de reversão de tendência de baixo de curto prazo e um provável início de uma nova tendência, seja indefinida ou principalmente uma tendência de alta de curto prazo. Por outro lado, depois desse gap, se ela, em vez de gerar essa sinalização de subida, ela tenta a subida e perde a mínima de hoje, ou a mínima do dia, intensifica a chance de queda do ativo, intensifica a tendência de baixa de médio prazo, dificultando possibilidade de compra no primeiro momento em cima de CEMIG 4. Então é isso, amigos, um grande abraço a todos, um ótimo dia e até o nosso vídeo chat das 16h15 no Invest Mania.